Graça e paz. Quantos estão felizes que amanhã, que a gente agora vai ter um feriado prolongado? Só eu que estou feliz? Eu estou muito feliz. Não é muito bom a gente ter um feriado prolongado, dias prolongados? Porque esses dias são bons para a seguinte questão. Nós podemos passear, né? Tirar alguns dias para descansar, fazer algumas coisas diferentes. Ou até mesmo deitar no finalzinho do dia para assistir um filme, não é? Você deita e você assiste um filme tranquilo. Você tira um tempo para você quando tem um feriado prolongado. E esses dias eu estava lá em casa, Leonardo estava dormindo, né? Nada melhor para uma mãe quando o bebê dorme. As meninas desceram para brincar e eu fui assistir um filme. E aqueles filmes que os homens não gostam de assistir. Que é aqueles filmes assim, água com açúcar, sabe? O homem só assiste quando ele está namorando. Essa é uma verdade. Depois, assiste você, ou vamos para um dia ação. É dessa forma que funciona. O pastor Marcos estava mexendo na internet e o momento estava assim, sabe, propício, um ambiente calmo para eu assistir um filme. Aí eu sentei na sala, procurei um filme, comecei a assistir aqueles filmes de sessão da tarde. Naquele filme era muito uma situação que acontecia que um casal, eles estavam namorando há muito tempo, uns 10 anos. E eles já tinham tentado se casar e não tinha dado certo. Deu tudo errado, eles falaram, não, vamos continuar namorando. E eles continuavam namorando, esperando uma ocasião para se casar. E aquela jovem, ela estava fazendo um doutorado e ela estava fazendo uma pesquisa. Ela era pesquisadora, ela estava colocando um experimento em prática. O experimento era da seguinte forma. Algumas pessoas entrariam numa sala. Eles entrariam e a pesquisadora, a moça do filme, falava assim, olha, nesse momento, vocês vão ter umas 2 horas para fazer um questionário, faça com bastante calma, tranquilo. E agora é o seguinte, nessa mesa aqui tem um cafezinho. Esse cafezinho muito gostoso e tem um bolinho. Só que esse bolinho, ele é de ontem. Tá? Mas se você quiser comer, fique à vontade. Mas dentro de 30 minutos eu entrarei e trarei novos bolinhos. Mas ela pegou e falou assim, agora se você quiser comer, tudo bem. Mas dentro de 30 minutos eu trarei novos bolinhos. E essa moça, ela sai daquela sala e ela entra na sala de observação, né? Que é a que a gente vê nos filmes, que tem um vidro, mas atrás do vidro, na verdade, você está sendo observado. Então ela entrava na sala e os amigos dela e ela, os outros que estavam fazendo o doutorado, ficavam analisando aquela sala. Aí começava um burburinho, né? Aquelas conversinhas. Tipo assim, a pessoa que está me analisando saiu, a gente pode agora conversar. Falava assim, o que você acha do bolinho? Você acha que a gente come? Aí sempre tem um, eu vim para cá sem comer, não sei, eu estou com uma fome. Aí o outro fala, será que tá bom para comer, né? Aí o outro falava assim, mas daqui 30 minutos vai vir um novo. Então ficava aquela conversa. Eu acho que se eu estivesse lá no meio, eu ia falar assim, olha, não vou comer não. Se você quiser comer, você come. Mas eu não gosto de comer comida de ontem. Eu prefiro ter o trabalho de fazer todo dia um arroz do que ficar comendo requentado. Não gosto muito. Então eu já ia dizer, se você quiser, vai você. Mas eu não. E nessa conversa, algumas pessoas do experimento se levantam e comem o bolinho. E ela fica só observando. E depois, quando eles recebem os questionários, eles vão analisar o perfil das pessoas. Geralmente, o que se levantou e comeu o bolinho são pessoas que têm um sentimento de fracassado. São pessoas que estavam desempregadas, que tinham crises em relacionamentos, que se sentiam frustradas, que tinham problemas familiares. Geralmente, essas pessoas que se levantaram para comer o bolinho de ontem, para comer o bolinho velho. Porque essas pessoas, elas não conseguiram se controlar, elas não conseguiram esperar. Acho que dentro delas, elas pensaram assim, será que o novo vai vir? Será que realmente ela vai trazer depois de 30 minutos? Não sei se a questão do tempo para eles foi primordial, né? O tempo, 30 minutos, falta 28, falta 27, né? Eu não sei o que angustiou. Ou simplesmente foi o seguinte, eu estou acostumada a comer o velho, eu estou acostumada a ficar com um emprego que não é tão bom, estou acostumada a ficar com a roupa velha, com a sobra.
não está estragado, né? Vamos dar uma cheiradinha. Acho que está bom. Não está estragado, não está azedo. Então eu vou e como. E foi essa a situação do experimento daquele filme. Eu achei muito legal, e foi bem no início do filme começa esse processo, e eu gostei demais da análise daquela pessoa. Quando a gente fala de comida, eu me lembro da primeira citação na Bíblia que se fala de comida, que é Eva. Não começa Gênesis, começa uma conversinha de Eva com uma amiga serpente. Então Eva está no jardim, lá ela podia comer todas as coisas. Mas uma amiga, uma bela tarde, ela recebe uma visita. E a visita não era do Senhor Deus, era de uma serpente. E ela começa a conversar com aquela serpente. Na conversa, a serpente começa a perguntar: você pode comer de todos os frutos do jardim? E Eva fala: não, do fruto do meio, do fruto da árvore do bem e do mal eu não posso comer. Deus disse que não comereis. Aí a serpente pega e fala o que para ela? Não, você pode comer, porque Deus bem sabe que se você comer, se abrirá o seu entendimento e você será como Deus. E ela é envolvida naquela estratégia daquela serpente. E nós sabemos que a história continua e que Eva, ela come daquele fruto que Deus não tinha permitido. Agora a pergunta é, por que Eva não esperou 30 minutos? Por que Eva não esperou até o final do dia? Nós sabemos que Deus, na viração do dia, todo o final do dia, Deus se apresentava àquele casal. Por que ela não esperou? Se dentro do coração de Eva tinha uma dúvida, né? A serpente viu e lançou uma dúvida. Por que ela não pôde esperar? Porque ela não esperou Deus aparecer e falou assim para Deus: Deus, se eu comer vai acontecer o quê? Eu posso comer? A serpente disse isso. Por que ela não pôde esperar? Quantas vezes nós comemos a comida do engano? Porque nós não sabemos esperar. E eu digo assim, muitas vezes que eu observo umas coisas e a sensação que eu tenho é que quando é para fazer o mal, as pessoas têm uma artimanha, elas parecem, que eu falo para o pastor Marcos, parece que tem asas no pé, corre para fazer o mal. Agora quando é para fazer algo bom, parece que tem uma amarra que não consegue fazer esse algo bom. Eva, ela rapidamente come do fruto, e ela teria que nutrir a sua família, né? Porque o papel de toda mulher, o que é? Trazer o alimento para casa. Agora, eu não sei se Eva, na incerteza de ter feito o que era correto, ou simplesmente para nutrir o seu marido, ela rapidamente entrega o fruto para Adão. Então, ela come do fruto que Deus não tinha permitido, e ela passa aquele fruto para Adão. E aquele homem, sabendo que a mulher ia alimentá-lo, ele recebe o fruto de sua esposa. E ele recebe e come daquele fruto. E nós sabemos o desfecho e a história de Eva. Agora a grande pergunta, por que ela não esperou os 30 minutos? Por que ela não esperou até o final do dia? Toda vez que eu falo da história de Eva, eu lembro da história do pastor Marcos. Toda vez que a gente sai para fazer uma viagem longa, toda vez ele conta a mesma história. Aí eu tenho que ficar escutando a história, metade do trajeto da viagem que a gente está fazendo. E ele conta uma história seguinte, que toda vez que eles saíam para viajar com o pai dele, com a mãe, os irmãos, diz que eles pegavam a estrada e rapidamente avistavam uma pessoa vendendo um saco de laranja na estrada. A gente também vê, não vê? Aí eles dizem que falavam assim, pai, compra laranja. E o pai deles falava assim, não, na próxima vez a gente vai comprar laranja. E eles falavam assim, mas como você sabe que vai ter alguém mais à frente vendendo a laranja? Ele falava, daqui uns quilômetros nós compraremos a laranja. Diz que passados uns quilômetros, passados uns 30 minutos, eles encontravam uma outra pessoa vendendo laranja. E qual que era a surpresa? Que quando eles chegavam lá, as laranjas eram maiores e mais baratas. Se a primeira laranja que estava vendendo na estrada era R$20, a segunda era R$15. E era de melhor qualidade. Por quê? Porque, na verdade, o pai deles sabia que, geralmente, esses caminhões de laranja é tudo do mesmo produtor. Essa que é a verdade. Então, o produtor, ele sai com o caminhão, deixa um pouco no início da estrada, um pouco de laranja no meio da estrada e um pouco no final. Ele vai dividindo o trabalho. Então, as primeiras pessoas vão comprar a laranja geralmente mais cara e menor. O que esperou uns 30 minutos, que esperou mais um pouco, vai comprar as laranjas maiores e mais barato.
Porque o interesse é passar a primeira laranja que está mais batida. Depois ele vai pondo as outras melhores dele para vender ao longo da estrada. E o pai, sabendo disso, falava, espera mais um pouco. Espera 30 minutos. E eu, toda vez que eu vou viajar, eu tenho que escutar essa história do pastor Marcos falando. Sobre as laranjas. Sobre esperar. E nós temos que saber... Eu queria falar sobre a história do novo profeta, a panela com veneno. E é uma história que não é muito conhecida sobre o profeta novo e a panela com veneno. Mas antes eu gostaria de falar o seguinte. Nós sabemos que tem restaurantes, que se nós formos comer e nós entrarmos na cozinha do lugar, na pastelaria, na lanchonete ou no restaurante, que a gente vai desistir, parece que vai sair correndo e vai embora, não é verdade? Porque tem restaurantes, tem lanchonetes, que nós encontramos de tudo dentro da sua cozinha. Tem pastelaria, que se encontra de tantas coisas que a gente fica assim, à vontade de se alimentar naquele lugar. Eu assisto na TV a cabo um programa que é de um chefe de cozinha, que ele vai nos lugares para restituir eles da falência, para ver o que está acontecendo da falência daquele lugar. E eu gosto de assistir porque eu vejo a análise que ele faz, eu vejo que ele conversa com os familiares do lugar, eu vejo que ele tenta compreender o motivo que aquele lugar não está saindo bem, mas na verdade o foco dele é entrar na cozinha. E quando ele entra na cozinha, meu Deus, parece que a gente que está na sala da casa da gente tem vontade de vomitar. Ele encontra de tudo. Ele encontra comida embolorada, ele encontra frango misturado com carne, ele encontra geladeiras que não são limpas há muito tempo, ele encontra baratas mortas, ele encontra ratos, ele realmente encontra de tudo. E teve um restaurante que ele foi, que as pessoas, que eles, chefes de cozinha fizeram o prato e saíram mandando para o salão. Só que quando chegou nas pessoas, aquela comida estava fedendo, aquela comida estava estragada. Aí começa tudo de novo, tirar toda a comida, tira a comida das pessoas, tira a comida. Porque eles tinham mandado uma comida estragada e cheirava mal. E aquele chefe falava assim, você não viu que a comida está estragada? Sente o cheiro. E ele é bem bravo mesmo. Ele falava, sente o cheiro, está estragado. Mas é uma grande verdade. Esses dias na internet está circulando o seguinte, que num grande restaurante em São Paulo, estava todo mundo comendo, de repente começou uma gritaria porque tinha ratos no meio do salão. Acontece, né? Infelizmente, porque a gente está numa cidade, né? Numa zona urbana. Mas nós temos que saber que, na verdade, existe de tudo nas cozinhas, a gente tem que tomar muito cuidado. Na quarta-feira passada, nós vimos aqui, o pastor Marcos falou sobre uma oração, como fazemos uma oração. E o poder da história, né? O pastor Marcos nos ensinou o poder de contar uma história. E falarmos com Deus a nossa história, né? E ele pegou e falou o seguinte, ele pegou e falou assim, ó, cada um faça a sua oração, agora é um momento seu e Deus. Não foi isso que aconteceu? E ele pegou e ainda falou o seguinte, olha, eu vou te dizer uma palavra, vai em paz, porque a sua oração foi ouvida. Foi isso que aconteceu na quarta-feira passada. Mas a verdade é que nós temos um inimigo que ele cria estratégias para roubar a palavra que nós recebemos, para fazer que nós saiamos daqui e que essa palavra venha se perder. Ou se perder na mesma noite, ou se perder no dia seguinte. Ele cria estratégias para muitas vezes colocar dúvida na palavra que foi falada. E as dúvidas será que a palavra vai se cumprir? Será que realmente foi Deus? Quanto tempo isso vai levar? São coisas que o diabo ele vai lançar sobre nós. E eu tenho para dizer para vocês o seguinte, se o diabo quiser falar no seu ouvido, lançar uma palavra sobre você, espere 30 minutos. Espere até o final do dia, fale com Deus, fale com o Senhor tudo o que está sentindo, tudo que está com dúvida, abra o seu coração, conte a sua história para o Senhor, espere 30 minutos, o esperar ele pode te fazer levar a vitória, agora senão você pode ser apressado. E o apressado ele come cru e quente, não é isso? O que não espera, ele vai comer cru e quente. Aquele que não espera, ele vai pegar a laranja de baixa qualidade e por um preço maior. Por ser apressado, vamos pegar a primeira laranja. Eu lembro que teve uma vez que estávamos tendo reuniões pelas manhãs.
Então, nas manhãs nós íamos aqui, tinha reunião de manhã e tinha reunião à noite no domingo. Aí viemos na reunião da manhã, estamos aqui, aí termina a reunião, o pastor Marcos começa a conversar com um, conversar com outro, meu telefone já toca, olha, vocês têm que vir almoçar, a comida já está na mesa. Aí fechamos o portão, rapidinho entramos no carro. Aí como chegamos aqui na esquina, tinha um cara falando, abacaxi, 3 por R$10. Falei para o Marcos, ai, tenho uma vontade de comer abacaxi, me dá R$10 aí. Aí desci do carro e o Marcos ainda já com o carro na rua. Aí eu falei para o moço, põe 3 abacaxi num saco para mim. Ele pôs os abacaxi, eu dei os R$10. Entrei no carro, normal. Quando cheguei em casa, depois do almoço, aí Marcos falou assim, Carla, tem um cheiro horrível aqui no porta-mala do carro, alguma coisa aconteceu. Eu cheguei em casa, um abacaxi estava bom, 2 abacaxi estava bom. Agora tinha um abacaxi que estava completamente estragado. Agora eu falei para ele o quê? Coloca 3 abacaxi aí. Não fui eu que escolhi os abacaxis. Então eu corri o risco e um abacaxi foi completamente para o lixo. Então espere 30 minutos, espere até o final do dia. Em um texto de Reis, 2 Reis, diz que Eliseu, ele estava numa cidade de Gical. E nessa cidade estava havendo uma grande fome, mas Eliseu estava passando por lá há um tempo, e ele se assenta para ensinar os filhos dos profetas naquele lugar. Ele começa a passar um tempo com os filhos do profeta, e ele fala para o seguinte, para o seu moço, olha, vai, pega umas ervas e faz um cozido para nós, para todos que estão aqui possam comer. E aquele moço jovem, o profeta novo, ele sai e entre todas as ervas ele pega algumas e ele pega uma erva que era venenosa. Então aos olhos era muito bonita. E ele pega, ele corta e ele faz o cozido. E quando Eliseu e os seus moços sentam para comer aquele cozido, eles começam a se alimentar e um dos homens fala, homem de Deus, a morte na panela. Eles começam a sentir mal, eles começam a sentir que algo estranho está acontecendo. E Eliseu rapidamente fala, me traz farinha. E ele joga a farinha na panela, tirando a morte. Ele fala, agora pode comer. Então nós vemos que havia uma grande fome. Quando estamos com fome, nós saímos, queremos comer qualquer coisa. Não é assim? Quando a gente está... O ruim fica bom, né? O arroz papa fica bom, a coisa salgada você come, o sem tempero você come tudo quando você está com fome. E havia uma grande fome, e Eliseu ele estava ensinando a palavra para uns filhos dos profetas. Eliseu estava naquele tempo, naquele lugar. E ele manda um moço, ele manda um jovem profeta. E aquele jovem profeta, ele sai, ele não sabendo escolher o que ele levaria, muitas vezes ele vai pela aparência. E ele pega algo que era para a morte. Porque muitas vezes o joio e o trigo estão juntos. Às vezes caminham lado a lado. Você olha os dois crescendo. Cresce o joio, cresce o trigo. Você não sabe qual é um e qual o outro. Mas a diferença de um que é veneno. E a diferença de outro que vai trazer o verdadeiro alimento. Há uma diferença. Só que o jovem profeta, ele não sabia distinguir as ervas que ele estava oferecendo. Ele foi e picou, e pôs tudo no cozido. Ele não sabia. Muitas vezes o profeta novo, ele não sabe temperar. Ele não sabe esperar o tempo do cozimento. Muitos profetas novos trabalham muito a alma. Trabalham muito a situação, o ambiente. Não sabe preparar um bom alimento. Não sabe parar e escutar a voz do Senhor para um bom alimento. Muitas vezes, as pessoas estão passando por um momento de grande dificuldade. Não é? Muitas vezes a gente está com fome, está com sede de um problema nosso para se resolver. Quer seja na vida sentimental, quer seja na vida financeira. E você está com aquele problema e você está faminto. Aí você fala o seguinte, hoje a gente está tudo tão fácil, eu vou entrar na internet, eu vou entrar no YouTube e vou procurar lá, vida sentimental, casamento. Aí você coloca e você vai pela aparência. Vou escutar essa pessoa que está ministrando, que está palestrando. Ele tem um bom porte, vou escutar. Você vai como profeta novo, pela aparência. Você começa a escutar, e é uma das coisas que nós nesse púlpito sempre escutamos o pastor Marcos, que é o quê? Cuidado com o que você ouve.
Cuidado, porque você muitas vezes não sabe de onde está vindo aquilo, de que fonte veio, de onde aquela pessoa tirou, quem é aquela pessoa, que aliança aquela pessoa tem, que história que ela é. Você não sabe os propósitos que ela está naquele lugar. Aí você senta e começa a se alimentar daquilo, se alimentar daquela ocasião. E você não sabe. Muitas vezes você está vulnerável. E nessa vulnerabilidade você pode comer qualquer coisa. E pode comer coisas do engano. Pode comer comidas venenosas. Aí são situações que, em vez de te ajudar a resolver o problema, não te ajudam em nada. O pastor Marcos ainda fala assim, toma cuidado com as coisas que você compartilha no Facebook. Você não sabe às vezes nem de onde que veio. Compartilha. Tem pessoas compartilhando coisas de seitas. E a vida não é uma brincadeira. Se você começa a compartilhar coisas de seitas, você vai dando liberdade para aquilo entre sobre a sua vida. Você vai abrindo portas. E na vulnerabilidade, você começa a se alimentar de tudo no Facebook. O pastor Marcos fala, tome cuidado. Nós temos que tomar cuidado com novos moveres, com pessoas que parecem que são desafiadoras, parece que são tão diferentes, mas se não estar seguindo a Bíblia, é veneno. E temos que tomar muito cuidado. Porque a verdade é que é o seguinte, a melhor cozinha, a melhor comida não é da casa da gente? Eu sei que a gente gosta de ir no restaurante, eu gosto, mas eu confio na cozinha da minha casa. Eu sei se ela está limpa, se ela está suja, mas é lá que eu preparo o alimento para a minha família. Então a verdade é que a melhor cozinha é a da minha casa. A verdade é que a melhor palavra que você pode receber é a palavra que está no lugar onde você está. A palavra que está onde você está tendo comunhão, onde você está partindo pão, onde você está junto, onde dia após dia você está crescendo. É ali que é a melhor fonte, é ali que é a melhor palavra, é ali que a comida é fresca. Esses dias eu estava vendo ainda no Facebook, falava assim, olha, você tem que tomar cuidado, porque a verdade é o seguinte, um palestrante que vai na tua igreja, às vezes é grandemente aplaudido, não é verdade? Porque ele vai, ele traz uma palavra, todo mundo fala, eu recebo. Ele fala assim, olha, aí ele vai na próxima igreja, ele prega a mesma palavra, não vai ser diferente. Porque um estudo diz o seguinte, que para uma palavra ficar boa, uma palavra que você estudou, que Deus te deu, você vai trabalhar. Para ela ficar boa, você tem que repetir 15 vezes a mesma ministração. Que daí você vai corrigir o erro da primeira, você vai se acertar, você vai estar melhor. Então fala 15 vezes de um preparo, você com o público, com as pessoas que você está transmitindo. Então esse palestrante, ele vai na igreja 1, na 2, na 3, ele vai repetindo a mesma palavra. Então ele vai se aperfeiçoando naquela palavra, ele vai se aperfeiçoando na ênfase, na verbalização, ele vai melhorando palavra após palavra. Aí a palavra é a seguinte, mas o seu pastor, ele está todo domingo, ele está todo dia da semana na tua igreja, e a cada dia ele traz uma palavra nova. A cada dia ele tem que buscar um novo do Senhor para trazer uma palavra nova. A cada reunião ele tem que trazer uma palavra nova. Pode ser simples, pode ser complexa, mas é algo fresco que ele está te oferecendo. E é algo fresco, é algo quentinho, é algo que acabou de sair do forno. Nós costumamos ver que o pastor Marcos fala o seguinte, muitas vezes quem acompanha ele nas redes sociais, 2 semanas antes ele já fala o que ele vai ministrar. No domingo de dia tal, eu vou ministrar sobre isso. Porque ele já vai se preparando, ele vai estudando, ele vai acrescentando, ele vai fazendo um cozido. Então ele vai cozinhando aquela palavra do Senhor. Ele vai acrescentando a cada dia um ingrediente que o Senhor vai dando para ele. Para trazer algo novo. Para trazer algo fresco. Para trazer realmente algo que vai nutrir, que vai alimentar. Agora voltando ao filme. Aquela moça continua na dúvida se ela vai casar ou não com aquele rapaz. E um dia, ela fazendo um experimento, do outro lado do espelho, ela vê que ele entra na sala para passar pela experiência. E qual foi a decepção dela ao ver que ele come o bolinho velho? Ela ficou muito decepcionada, extremamente decepcionada que ele se levantou e comeu o velho. Mas era a vida dele, ele era velho, ele era fracassado, ele era frustrado, aquele namorado dela.
Mas ela como profeta maduro. Ela na posição de um profeta maduro. Ela joga trigo sobre ele. Ela pega e começa a cuidar dele. Ela começa a fazer dele um homem melhor. E como nós sabemos que todo filme Água com Açúcar termina em casamento. Todo filme termina aí, final feliz, tem que terminar. Eu sempre torço para dar certo. Fico triste quando não dá. E o filme termina em casamento. Porque ela, como uma profeta maduro, ela sabe fazer daquele homem um homem melhor. Porque o bom cozinheiro, a mulher que é uma boa cozinheira, pingo de alimento que ela tem na cozinha, dos poucos ingredientes, ela vai pôr na mesa um prato gostoso para a família. Ela vai pôr um arroz, um feijão e uma batata de algum jeito, mas ela vai pôr. Se é isso que ela tem, ela faz um milagre na cozinha. Vocês não fazem? Eu faço milagre na cozinha. Muitas vezes tem que fazer. E nós sabemos que a mulher sábia, ela edifica o lar. Ela é edificadora. Nós sabemos que a mulher sábia, ela santifica o seu marido. Ela faz milagres. Ela cria estratégias dadas por Deus para fazer daquele homem, muitas vezes que é fracassado, um grande homem. Vocês devem estar pensando assim comigo. Deve estar pensando, nossa, se eu tivesse esperado um pouco. Né? Se eu tivesse esperado um pouco para me casar. Peguei esse homem achando que era uma laranja e um saco de batata. Ou um cacho de banana. Muitas devem estar pensando assim. Mas com os poucos ingredientes, você pode fazer uma boa comida. Com poucos ingredientes, você pode ser sábia e edificar um lar, e tirar o seu lar da situação. Repita comigo, o melhor de Deus está por vir. A resposta de Deus. Pode repetir, a resposta de Deus. Repita comigo, Deus fez um banquete para mim. Só Deus pode fazer um banquete para nós. Só Deus pode dar o melhor para nós. Só Deus pode dar o melhor para os que esperam no Senhor. É só Deus. É só você esperar uns 30 minutos. Só você esperar até a viração do dia. É só você esperar para conversar com o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aquele que pode ouvir e transformar o veneno na panela em comida sadia, em comida saudável. Nós sabemos que Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é a farinha, Jesus é o trigo, Jesus é o que alimenta. Nós sabemos que o Senhor Deus, ele dava um maná dia após dia para o seu povo no deserto. O Senhor, ele nos sustenta no deserto. No dia da nossa aflição, a nossa força, ela vem do Senhor. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que nos alimenta. Você pode esperar? Daqui 30 minutos vai estar pronto. Você pode esperar? Ou você vai decidir pegar a primeira laranja, a mais cara e a de baixa qualidade? Ou você vai decidir falar para a pessoa, põe 3 abacaxis na sacola para mim? Você pode esperar? Você pode esperar o melhor de Deus que está por vir. Você vai aceitar comer a comida do profeta novo ou do profeta maduro? Que comida você vai aceitar? Esses dias eu vi, me diga com quem tu andas e eu vou te dizer o que você come. Falei, nossa, não é que é uma verdade? Me diga com quem você está andando e eu vou dizer para você o que você está comendo. Pastor Marcos fica irritado demais. Ele fala assim, tem pessoas que comem qualquer coisa. Parece que vão de casa em casa. Igual eu falei, parece que tem asas nos pés. Vão de casa em casa vomitando qualquer coisa que comeram. Sem saber de onde tiraram, sem ter base, sem ter algo de Deus. Ele fica doido. Ele fala, saiba comer, coma o melhor, come o que nutre, come o que alimenta, fale o que alimenta, fale de Cristo, fale o que realmente traz vida e alegria. Ele ainda pode dizer nas ministrações que nós estamos com um ministério de 19 anos. A igreja ela tem 19 anos, ela tem 4 igrejas próprias, ela está em pleno crescimento, nós estamos caminhando para um grande crescimento. Nós temos profetas, pastores maduros,
pastores responsáveis, pastores que buscam a palavra de Deus, que buscam oferecer o melhor. E saiba comer o melhor, queira o melhor, seja o melhor. Seja o que vai esperar, seja o que vai comer o bolinho novo, seja o que vai comer o pão da vida, seja o que vai se alimentar com algo novo todos os dias, que vai beber do vinho novo, da alegria constante. Seja o que vai vencer. Abra sua Bíblia, se levante, se coloque em pé, Apocalipse 2, 7. Jesus foi acusado de ser comilão. Jesus foi acusado de se assentar entre os pecadores. Mas nós sabemos que Ele é o médico dos médicos, que Ele veio para os enfermos. Mas nós sabemos que Jesus foi o pão partido por nós. Ele se entregou por nós. O alimento ideal para nós é o alimento que refrigera o corpo e que alimenta a alma. Em Apocalipse 2,7 diz o seguinte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dali hei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Mas vamos repetir da seguinte forma. Eu sou a igreja. Repita comigo. Eu sou a igreja. Eu sou a igreja, fonte de vida. Ao que esperar, pode repetir, ao que esperar, ao que tirar a dúvida, darei o pão da vida. Amém. Então você que esperar pelo bolinho novo, você que souber esperar pela melhor laranja, você que não ter pressa e escolher os abacaxis, você que tirar a morte da panela, você vai comer o pão da vida. Se levante, adore ao Senhor, exalte o Senhor. Saiba que todas as coisas cooperam e que é necessário esperar. Então você que esperar, você vai comer o melhor bolinho. Você vai comer o bolinho novo. Você que esperar vai comer e se alimentar da melhor laranja, do melhor abacaxi. Ou melhor, do pão da vida que é Jesus. O anjo do Senhor diz à igreja, ao que esperar, darei o pão da vida. É o que o Senhor nos diz. Ao que esperar, ao que confiar, o Senhor vai dar o pão da vida. O Senhor vai dar a bênção, o Senhor vai dar a resposta, o Senhor vai dar a vitória. Ao que esperar, ao que permanecer na fé, na unidade, no amor, ao permanecer crendo, ao que esperar, o melhor de Deus. Para que você saia nessa noite, você cantou agora. Ao você cantar, é como se você estivesse fazendo um ato, como se você estivesse declarando. E você declarou com seus lábios, que você tenha declarado com fé, que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus está por vir sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os projetos. O melhor de Deus